Tem um dos livros do IBA que fala sobre isso, eu não me lembro se é o do John Piper, Alegre-se os Povos. Quanto mais Deus revela a sua glória, mais nós somos abençoados, né? Mais nós somos beneficiados com essa autorrevelação de Deus, né? Então não tem nada ruim nisso, nele querer se mostrar. Não, pelo porque contrário. na verdade, quando a gente fala de glória de Deus, presta atenção, a gente está falando do quê? Vai pensando aí, vão pensando aí, e daqui a pouco a gente responde. Fala. Graças e paz, boa noite, pastor. Boa noite, meu irmão. A respeito, o senhor falou, o assunto que o irmão falou sobre perfeito. Deus fez o homem perfeito. Esse argumento, será que fica bem válido? Porque se a gente procurar o significado de um ser perfeito, de defeito... Sim. E o senhor falou que um dos motivos porque o homem é imutável. Na verdade, Deus é imutável e o homem... Imutabilidade não é defeito. Não, sim, eu falo a respeito do homem. Ser perfeito, se o homem é perfeito em si, por que ele pecou? Se ele tem um dos atributos que Deus compartilhou com o homem. Veja, ser perfeito é alguém livre de imperfeições relacionadas à sua própria estrutura. Sim. Deus criou o homem perfeito, mas de tal forma que ele podia agir de forma contrária àquilo que ele era. Poderia ser influenciado de alguma forma. Nós não sabemos. Veja, quando você peca, vamos dificultar a situação. Sim. Só para a gente poder ser mais humilhado ainda. Sim. E nos prostrar diante de Deus. Sim. Vamos complicar a situação. Quando você peca por dois fatores. Ok? Você peca porque você tem um tentador externo. Sim. Correto? Correto. O diabo. Ele é o tentador dos filhos dos homens, correto? Correto. Quando você peca pela sua própria cobiça. Sim. Ou seja, você tem um tentador externo e você tem um tentador interno. Adão só tinha externo. Só tinha externo. Só para piorar. Eu entendi agora, entendi. Entendeu? Agora, mesmo tendo somente um tentador externo, há um momento na história dele em que ele age contrariamente à sua própria natureza. Sim. E deseja fazer coisas que desonraram a Deus, descumprindo a lei de Deus. É isto que a Bíblia explica. Isso faz parte do decreto de Deus? Faz. Isso torna Deus autor do pecado de forma alguma. Isso é um grande paradoxo, não é contradição. Sim. O homem é responsável pelos seus atos e Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus deixa as coisas acontecerem para que ele revele a grandeza da sua sabedoria. Então, o texto de Gênesis 1:31 termina dizendo: e viu Deus que tudo quanto ele havia feito era muito bom. Não era bom, era muito bom. Eclesiastes capítulo 7, se eu não me engano, verso 29, a Bíblia diz: e criou Deus o homem reto. E ele se perdeu em vários caminhos. De forma alguma a Bíblia atribui a Deus qualquer imperfeição e pecado por conta da entrada do pecado no mundo, exceto mostrar que ele é soberano. E ele deixou com que isso acontecesse para que outras coisas da sua grandeza e da sua glória fossem conhecidas. Só para você ter uma ideia, eu estou entendendo. Qual que era a matéria-prima? O barro. Lembra? Sim. Gente, é uma coisa interessante quando a gente vai observando a Escritura. Aí você vai observando a Escritura no capítulo 3. E lá no capítulo 3, a Bíblia diz assim: e amaldiçoou o Deus a terra. Quando Deus amaldiçoou a terra de forma abrandada, ele amaldiçoou o quê? Aquilo que o homem foi feito do pó dela. Quando Deus amaldiçoa a terra, ele amaldiçoa a matéria-prima, que tem efeitos diretos no próprio homem, não é? Sim. Quando Deus redimir o homem,
Ele vai restaurar a matéria-prima. Ele vai redimir, restaurando a matéria-prima. Não pode haver contradição. Ele vai redimir a gente. Ele vai redimir toda a terra. Porque não pode existir extensão neste cosmo de mácula e de defeito. Ele vai nos ressuscitar. Primeiro ele vai fazer isso. É interessante que lá no Éden, primeiro do pó da terra ele fez você, correto? E depois ele amaldiçoou o pó da terra, que é você. Sim. Na segunda vez, você, quando Cristo voltar, você vai estar morto. Você volta com ele. Você vai se encontrar com você. Você vai ressuscitar. Depois que você ressuscitar, se alguém aqui, provavelmente não sei quem, se alguém aqui estiver vivo nesse dia, nessa geração todos que estão aqui vão morrer. Não sei aquele menininho, mas todos aqui não estarão aqui. Quando Jesus voltar, você vai ressuscitar. Os que estiverem vivos serão transformados. E depois todos os que estão mortos para o juízo vão ressuscitar também. Não se esqueçam disso, isso é uma doutrina que Daniel já falava em Daniel capítulo 12, verso 2. No último dia, todos ressuscitarão do pó da terra. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, para a condenação. O que João faz no capítulo 5 é uma replicação do que Daniel faz no capítulo 12. Presta atenção nisso. Então, depois que a ordem é essa, estou te dizendo a ordem. Sim. Eu podia encurtar toda a ordem, tá? Mas eu estou dizendo que a ordem é essa. No dia que a trombeta tocar, você vem com Cristo. Você vai estar morto. Você entra, ressuscita, sobe. Quem estiver vivo é transformado. Recebe um corpo de glória. Não vai passar por esse tipo de morte. Não vai ter velório, enterrar, ficar 3, 4, 5 dias lá. Não vai. Ressuscita. Deus faz o quê? É por esta ordem. Ressuscita os ímpios que estiverem mortos. E os que estiverem vivos, Deus os transformará também. A gente sobe, haverá um grande dia do juízo. Uns para a glória eterna, outros para a perdição. Correto? O Senhor então vai limpar esta terra. É o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3. O Senhor vai redimir esta terra. No começo, você cai e ele amaldiçoa a terra. Agora, ele te restaura e restaura a terra. Entendeu? Entendi. Esta é a ordem.